Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um bloco de vídeos que eu estou aqui para compartilhar com vocês. O projeto Lendo Mulheres Negras e Indígenas, projeto este contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do edital 34/2021. Seja o Céu Codec, segunda edição Mariciane, prêmio de produção artístico-cultural para transmissões ao vivo gravadas, categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Bem, vamos começar mais um bloco de escritoras que vou apresentar para vocês. E a tendência é que os vídeos se tornem mais curtos, eu espero, sim, espero, que não possa cansar tanto vocês, porque são vídeos que eu só estou divulgando essas escritoras, né? Não estou fazendo nenhuma análise teórica, nenhuma análise literária dessas produções. Eu estou aqui para divulgar essas escritoras para quem quer conhecer. Não é material para que vocês possam conhecer, levar para as escolas, divulgar com os professores, com os colegas, trabalhar em sala de aula, levar para a comunidade, comprar os livros das escritoras se tiverem interesse. Então, trabalho de divulgação mesmo, a ideia é essa. Infelizmente, a gente não consegue fazer coisas que a gente faria na sala de aula, né? Apresentação didático-pedagógica, metodologia, porque não é uma aula, é produção cultural. Então, estou aqui fazendo esse trabalho justamente de divulgar com vocês a produção cultural, os livros dessas escritoras. E nesse bloco a gente vai comentar sobre a Conceição Evaristo e os livros Olhos d'Água. Muita gente já conhece Conceição Evaristo, pode ser que não conheça também, né? Mas ela nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte, teve que conciliar os estudos com o trabalho de empregada doméstica até concluir o normal, em 1971, já aos 25 anos. Mudou-se então para o estado do Rio de Janeiro, onde passou no concurso público para o magistério e estudou letras na UFRJ. É mestre em literatura brasileira pela PUC, Rio, e doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras, em especial o romance Ponciá Vivêncio, de 2013, abordam temas como a discriminação racial, gênero e classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos em 2017. 2007. Não só essas obras, como outras obras também foram traduzidas aí para o exterior, para outros países, da Conceição Evaristo. Sobre o livro Olhos d'Água, né, que é um livro incrível, um livro de contos, né? E aí eu vou trazer um trechinho das pessoas que comentam sobre o livro no livro, que está no livro mesmo. No livro estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres. Todos evocados de seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constitui a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento e duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Mas a positividade textual prevalece, apesar de tudo. Uma positividade em que, costuradas com fios de ferro, porém aqui preservadas com persistente costura de fios da ficção, em que também se almeja e se combinam incansavelmente não dê certo a imortalidade, mas a tenaz vitória humana a cada geração sobre a morte. Heloísa Toller Gomes. Bem, tem uma escritora que a gente vai comentar, né, que sempre que eu fiz uma formação com ela, pela FLUP, quando a FLUP foi online no início da pandemia, né, que é a Feira Literária das Periferias, e ela disse o seguinte: Conceição Evaristo é escorpiana, adora matar seus personagens. Bem, vocês têm que ler Conceição Evaristo para saber e constatar se sim, se ela adora matar seus personagens, né? Então, vamos lá. Essa é a Conceição Evaristo, né? Para quem não conhece, essa é a escritora Conceição Evaristo, já está idosa, né? Já é uma mulher idosa, mas muito ativa, também tem redes sociais, participa de eventos, participou de muitos eventos online durante a pandemia. E é incrível, é uma pessoa incrível.
E aqui algumas das principais obras da Conceição Evaristo, que é a Vivência, o Becos da Memória, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, entre outras, né? Eu vou ler um trechinho aqui de um conto para vocês, qualquer um aqui que eu abri. Vou ler o final, né? Acho que é interessante ler o final. São vários contos que eu gosto, principalmente Maria, que é um deles, que eu mais gosto. Eu deixei um marcado aqui. A gente combinamos de não morrer. Mas eu vou ler só o final para vocês, para que o vídeo não fique tão longo, né? Porque é muita coisa interessante. Tá. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiência homolara, e que havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história do seu próprio nascimento. O molar havia se recusado a se deixar morrer. E no bom momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, o molara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a reconhecera de todo o ritual de nascimento, acolheu a criança Bamidele, uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todos nós sentimos, no instante em que Aioluá nascia, todos nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer a alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. Aioluá, a alegria do nosso povo, continua entre nós. Ela veio com a promessa de salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já consertou, mas Aioluá, alegria do nosso povo e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se em nós, enquanto o olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. E esse foi um trechinho, né, de um dos contos A Gente Combinamos de Não Morrer, da Conceição Evaristo, nesse livro Olhos d'Água. E aqui nós temos uma relação com as outras artes, com o cinema, né? É um curta Maria, que é uma produção aí baseada no conto Maria, que também está nesse livro, né? Vocês podem pesquisar no Google ou no Facebook, vocês conseguem encontrar o link direto para assistir. Eu também posso deixar para vocês lá no Google Classroom, né? Esse link para que vocês possam assistir esse curta e relacionar com a obra da Conceição Evaristo, com o conto Maria. Uma proposta de escrita criativa, né, de escrita, o que os olhos podem escrever se escrevessem, né? Se a gente conseguisse escrever a partir dos olhos, o que eles escreveriam? Né? Pensando no título do livro da Conceição, o que os olhos podem escrever se escrevessem? O que eles conseguem escrever? Bem, outra escritora que é conhecida, mas ela não está muito nas mídias, nem nas redes sociais, é a Lia Minapoti, ou Minapoti, eu prefiro falar Lia Minapoti, né, com o livro Com a Noite Veio o Sono. É uma das jovens lideranças do povo maraguá, atua como artista plástica, especialista em grafismos indígenas, além de fazer parte da diretoria AMIMA, Associação de Mulheres Indígenas Maraguá. Ela é casada com o Iaguaré Emã, né? E eles trabalham juntos, dando palestras, muita gente conhece o Iaguaré, porque ele também é um escritor indígena, né? E eles levam aí a cultura do povo maraguá.
Sobre o livro, Com a Noite Veio o Sono, diz o seguinte: o mito traz consigo a magia do princípio do mundo. Naquele tempo havia harmonia e o mundo era povoado por forças que buscavam controlar a noite, o dia, o fogo, os alimentos, os homens e os animais, o tempo e a natureza. Era um tempo que inspirava cuidados com o corpo e com o espírito e tudo o que emanava o mistério e magia capazes de dar sentido à essência, à existência. Assim era, ainda hoje é, são o mistério e a magia que alimentam nossas vidas. E quem consegue ler a história que este livro traz com os olhos do coração irá enxergar muito além do que as letras irão revelar. E se encontrará de novo no princípio de tudo. Esse é um textinho do Daniel Munduruku, também na contracapa do livro aqui atrás. Bem, alguns livros publicados pela Lia Minapote são A Árvore de Carne, Tainan Li, Uma Menina Maraguá e Ara é Vida. Esses são alguns livros, dentre outros também, que ela tem, que vocês podem pesquisar. E eu vou ler para vocês, essa é a Lia Minapote, né? E eu vou ler para vocês o Com a Noite Veio o Sono e depois eu mostro algumas ilustrações. Eu vou ler, acho que um trechinho, não sei se eu consigo ler o livro todo. Nos tempos antigos, os índios Maraguá moravam na mata central, sempre distantes dos rios principais, para não serem encontrados facilmente pelos inimigos em tempo de guerra. Sem casas, viviam ao pé das grandes árvores, agrupados em buracos ou deitados em redes atadas. Nos galhos das árvores, assim eram suas aldeias. Também não tinham noite. A noite ainda não era conhecida pelos homens, somente Anhangá, o espírito do mal e outras entidades da floresta a conheciam e usavam-na para o seu proveito. Por isso, escasseavam, mantendo-a guardada e presa para que ninguém, além deles, pudesse usá-la. Quanto aos Maraguá, eram obrigados a dormir no claro, expostos ao clarão do Guarazi, o sol. Por isso, almejavam um pouco de escuridão, a pituna, para poderem dormir melhor. Dessa maneira, vivem cansados e sem vontade de trabalhar. Não havia o que lhes ajudasse ou os incentivasse. A falta de escuridão lhes tirava o ânimo e assim ficavam preguiçosos. Certo dia, um velho Malili, desses que conhecem os segredos do mundo e conversa com os espíritos da floresta, a quem se dá o nome de Sakaka, lhes contou que próximo ao lago Uiaruã havia 2 camuti guardados pelo demônio Bicorote. Esses camuti, além de serem pintados com grafismos de origem, eram brilhosos por fora e estavam cheios de escuridão. Ouvindo isso, os líderes dos clãs Maraguá decidiram procurá-los, pois achavam que a escuridão contida nos potes seria a misteriosa noite da qual os antigos lhe contaram. Mas tomem cuidado, disse preocupado o Malili. Ao quebrarem os potes, vocês deverão correr para não serem alcançados pela escuridão antes de chegarem à aldeia. Senão, poderão ser transformados nos animais que cantam dentro deles. Quais são esses animais? Quiseram saber. São a coruja, a guariba, a macucaua, o bacurau, o iurutai, o macaco zog-zog, todos esses animais da noite e que vocês ainda não conhecem. E aqui eu vou mostrar a ilustração para vocês. Né? Muito bonito. É o Maurício Negro, faz as ilustrações. E aí a narrativa do livro, de Com a Noite Veio o Sono, continua. Não consigo ler tudo e todos para vocês, devido ao tempo, mas vocês podem pesquisar, podem adquirir o livro e com PDF, né, com print de alguns trechos, eu espero que vocês possam se interessar ainda mais pela história. E uma proposta de escrita para vocês, Com a Noite Veio, a partir do título do livro da Lia Minapote, Com a Noite Veio o Sono.
O que vocês escreveriam? Com a noite veio o quê? Ou com o que veio o quê? Né? Para vocês pensarem. Com o que veio o quê? Essa foi uma das propostas que uma das integrantes do nosso projeto, a Fernanda Oliveira, realizou na escola com seus alunos da educação básica, né, no ensino fundamental 2. Aí vocês podem pensar também para os seus alunos, para a sua comunidade, para vocês mesmos, com seus filhos, e para que vocês possam esquecer, né? Com a noite veio o quê? Ou com o que veio o quê? O que a gente pode escrever, né? Que com aquilo veio outro aquilo, né? Fica interessante para vocês pensarem. Bem, uma outra obra dentro desse vídeo que a gente vai comentar e que a gente começa a comentar agora é A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou. A Maya Angelou é uma escritora estadunidense, né? Ela não é brasileira, diferente das outras que eu comentei aqui. Na verdade, a Chimamanda também, ela está fora desse eixo Brasil, e também tem outras escritoras de África, né? Mas é porque a gente teve essa necessidade também de buscar ou países de escritores com língua portuguesa, enfim, já escritos já traduzidos, né, para a gente trabalhar com os alunos. E aí eu escolhi A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou, que é um poema ilustrado pelo Jean Michael Basquiat, que é o Basquiat, né? E esse livro é lindo, 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 lindo. E eu vou ler para vocês e eu mostro algumas ilustrações. Tem muito nem o que falar, assim, mas eu vou falar quem é a Maya Angelou depois. Primeiro eu vou ler o poema para vocês. Sombras dançando nos muros, sons que brotam no escuro. Nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando. Fantasmas voando em bando. Nada na vida me assusta. Bruxa e caldeirão fervente. Leões livres pela frente. Eles não me assustam em nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama. Isso não me assusta em nada. Eu grito, sai, e correndo ele vai, e faço zoeira da sua carreira. E eu não vou chorar, ele terá que voar. E eu me divirto com o seu faniquito. Nada na vida me assusta. Baderna e pancada, de brigões na madrugada. Nada na vida me assusta. Panteras atrás do muro, estranhos no escuro. Não, eles não me assustam em nada. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo. Meninas imbatíveis, de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam em nada. Não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer, só nos meus sonhos existe. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar, sem precisar respirar. Nada na vida me assusta, nada. Nada na vida me assusta. Maya Angelou. E eu vou mostrar para vocês as ilustrações, algumas. Outra ilustração do Basquiat. E nada na vida me assusta. Quem é a Maya Angelou? A Maya Angelou foi poeta, escritora, performer, defensora dos direitos civis e professora cujas palavras e atos deixaram uma influência duradoura na sociedade norte-americana. E sobre a obra, que eu já li, né? A gente pode pensar o quê? Você tem medo de quê? Cachorros bravos, cobras, sapos, dragões soltando fogo?
A Vida Não Me Assusta. É um pequeno livro de arte para crianças valentes que enfrentam fantasma e meninos brigões de escola com a cabeça erguida. Não só para crianças, né? Para adultos também. Mas se você é daqueles que tem medo até da própria sombra, fique esperto. A Vida Não Me Assusta pode muito bem ser a inspiração que faltava para te trazer à tona toda a sua coragem. É até difícil não se apaixonar por este livro, publicado originalmente há 25 anos e até então inédito no Brasil, né? Esse livro foi lançado, eu acho que no ano de 2019, 2018. E reúne talentos como a Maya Angelou e o Basquiat, dois artistas com história de vidas muito sofridas, problemáticas, mas que nunca deixaram se intimidar. Não importa qual obstáculo apareça no caminho, você sempre pode encontrar forças para superá-lo. Então, nada de medo, combinado? Esse é um dos trechinhos que está no próprio livro, né? A Vida Não Me Assusta. E essa é a escritora Maya Angelou. Fique aí com essa dica. Nada na vida me assusta. Outros livros da escritora é Mamãe Eu, Mamãe e Carta à Minha Filha. E Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, além também da Maya Angelou ter documentários que estão disponíveis, Netflix, Globoplay, enfim. Eu acho que no próprio YouTube a gente pode pesquisar e conhecer um pouquinho mais da Maya Angelou, uma grande escritora. E a relação com as outras artes é com a ilustração, né, com a arte do Basquiat, né, como ele traduziu, sintetizou também o poema da Maya Angelou, né, nessa arte, né, nessas ilustrações, assim, reverberando, porque só observando mesmo cada palavra, cada frase, cada verso, e prestando atenção na arte do Basquiat, que a gente tem uma associação muito interessante da dimensão que é esse livro, né, de quanto ele é muito simbólico para a gente. E uma proposta de escrita para vocês é: o que não te assusta? Nada mesmo? Seria interessante a gente escrever sobre o que não nos assusta, ou o que nos assusta também, né? E aí fica a proposta e a dica. Outro livro de uma escritora indígena é o Cariri Chocó, Contos Indígenas, que são 2 volumes, e aqui eu tenho o volume 2 e o volume 1, né? São 2 livros da Denísia Cruz. A Denise é nascida na aldeia da cidade de Porto Real do Colégio, Alagoas, escritora, professora, contadora de histórias, militante, bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes. Respira leitura e sua biblioteca é o Sagrado Ouricuri e a Aldeia. Sobre o livro Cariri Chocó, Contos Indígenas, integra um projeto de música e histórias da tribo Cariri Chocó, desenvolvido por Denísia Cruz e realizado pelo Sesc São Paulo. Eu vou ler também um continho da Denísia, que eu acho que vale a pena ler. É muito interessante. Acho que é do volume 2, que eu separei aqui para ler. Vamos ver. É isso mesmo, eu vou ler para vocês. Espero que o vídeo não fique tão longo, mas é isso. A origem do mundo... tá. O título. A cura do mundo, povos da floresta. A origem do mundo é vista e contada pelos diversos povos nativos da floresta por meio da conexão com os deuses e sua obediência. Vários povos viviam daquilo que precisavam para sua sobrevivência a respeito à natureza, com as modificações dos modos de vida de cada povo, a inclusão, a globalização e o avanço da tecnologia. Algumas mudanças foram feitas ao longo dos séculos. Era uma noite de lua cheia que iniciava a história de um velho índio Regé, ancião, cheio de nuvens pelos primeiros brilhos das estrelas. Regé chamava seu filho Simé, Céu, para adentrar na mata e fazer sua primeira caçada. Caminhando entre trilhas, Regé fala para o seu filho, Simé, para entrar na mata devemos pedir a ela que nos proteja dos velhos espíritos, dos predadores selvagens, para termos uma boa caçada.
Simé, curioso, achava que ao fazer o pedido estaria livre dos perigos, pois percebe que não era simplesmente fazê-lo, e sim sentir a força da natureza. Pai e filho observam um círculo no caminho e retiram da mata a madeira para fazer fogo. Simé não entende aquela atitude do pai e pergunta: por que estamos nesse limpo? Esse lugar é um dos círculos que há muitos anos os povos faziam para caçar. Respondeu: por que estamos nesse limpo? Esse lugar é um dos círculos que há muitos anos os povos faziam para caçar. Respondeu seu pai com um cachimbo na mão, reverenciando a floresta. Simé, com aquela expressão de medo, sentou-se num pedaço de tronco de madeira, esperando seu velho falar. Antes da caçada, ouço uma velha história para você nunca mais esquecer desse momento. Há muitos anos, numa época remota, alguns séculos brigavam entre si. Qual século seria melhor para os povos do mundo? Eles debatiam entre lapsos temporais para mostrar a eles se os séculos antes de Cristo eram bons ou depois de Cristo ficaram melhores. Nesse embate de tempo, chegaram à conclusão que um dependia do outro para mostrar aos povos que o mundo seria melhor se aprendermos a viver, adaptando-se a cada um deles. Simé, sem entender muitas palavras do pai, perguntou: por que os séculos brigavam? Eles não brigavam porque queriam, mas por causa dos povos que não sabiam viver entre essas épocas com a natureza. Até que um dia, alguns povos daquela época invadiram e roubaram nosso território sagrado. Antes deles chegarem aqui, nosso povo vivia da caça, pesca, colheita de sementes, frutos, raízes, bebidas, mesmo os povos plantando. Eles não ficavam no mesmo território, eles desciam rio abaixo, rio acima, para outros lugares. A comunicação entre os povos era feita pelos rituais e pela natureza. Existia cerca de milhões de nossos povos. Simé, preocupado em estar ali naquele local sem ver nenhum animal para caçar, perguntou para o seu pai por que eles não foram para o meio do mato caçar. Reguer respondeu: Simé, ouça com atenção que vou lhe contar. Tranquilize seu coração, é hora de caçar, vai chegar. Mas que esse junco, planta nativa da região, disse o velho Reguer para o seu filho e continuou a história. Ora se sucederam, observado pelas estrelas, barcos enormes vieram com pessoas de várias nações, muitos morreram. Após a invasão, muitos de nosso povo foram extintos, muitos morreram lutando, poucos sobreviveram. Entre a cruz e a espada, sacrificaram uma grande nação. Eles eram considerados não humanos, sem nenhum Deus. Simé, com um olhar fixo no fogo, percebeu que a história do seu pai era uma história triste, afirmando: pai, eu vou acender um cachimbo. Eles fizeram isso porque não tinham aprendido a viver entre aqueles séculos. Simé percebeu que algo estava se movendo na mata, mas se deu conta que não era nada, e sim um vento soprando nas copas das árvores. Seu pai pede para Simé sentar-se no tronco para observar o vento e ouvir a história. Os povos que aqui chegaram tinham em seus olhos um brilho de ganância, de soberba, obra da destruição das florestas para proclamar outra nação. Reguer levantava-se do tronco e observava pela movimentação do vento que estava chegando a hora. Hora de quê? Hora de caçar, respondeu Reguer, mascando raízes de junco. No soar da meia-noite, os dois adentraram na mata e observaram a caça em movimento. Naquele silêncio sisudo, Simé perguntou para o pai: por que não pegamos ela agora? Filho, observe primeiro, respondeu o velho ancião, ensinando a arte de caçar para o seu filho. Enquanto se desenrolava tão medonho acontecimento, Reguer continuou a história. Mesmo sabendo que seu povo foi massacrado, Reguer revela algo muito importante para Simé, para ele ecoar sua voz no mundo inteiro. Filho, o mundo está doente, os povos precisam de ajuda na esperança de viver uma vida saudável. Estão matando rios, lagos, lagoas, oceanos e tudo aquilo que é sagrado pelos povos da floresta, os guardiões dos segredos ancestrais. O preço que os povos hoje estão pagando para ter saúde e moradia é a consequência do homem sem alma. E como devo ajudar? Perguntou Simé com coragem de uma velha árvore. Reguer leva Simé para o meio da floresta e mostra os segredos da cura do mundo, explicando para ele o sentido da vida. Observa as raízes das árvores, elas precisam uma das outras para se alimentar. Os troncos são paredes que guardam os sumos, os galhos, as folhas são como sombras, o céu, as estrelas, a lua e o sol são como tetos abertos para proteger o nosso povo. O consumo de produtos de luxúria obedece a uma sociedade cheia de leis que não respeitam mais os povos da floresta. Esse modo de vida que os invasores deixaram como herança colonial pode extinguir diretamente os povos sobreviventes.
Simé, com dúvidas sobre sua missão, pergunta para o seu pai: quem são os povos além do nosso povo? Os povos dos quais falo são os povos da floresta e das regiões do país, da selva de pedra e do mundo. Fale para eles que o mundo pode ser curado quando todos os povos entenderem que somos um só povo enquanto espécie humana, que todos nós vamos partir para outro mundo. Diga também que os povos indígenas ainda guardam o coração da Mãe Terra, o pulmão do mundo, que o povo Cariri-Chocó guarda a ciência das células da Terra. Simé, feliz por ouvir aquela história, promete para o seu pai que vai cumprir a promessa, mas em seguida, nas badaladas das 4 horas da manhã, lembra-se da caça, caminha em direção a ela, percebe que não há caça alguma. Volta da mata sem entender o que tinha acontecido com a caça e avisa seu pai. Regué, com um sorriso no rosto, diz para o seu filho que a caça que viu era um grande ancião que tinha levado para ele para a mata para entender os mistérios da floresta. A lua já ia embora quando os dois voltaram para casa, na certeza de que o pai e filho viveram momentos incríveis que a floresta oferece. Além disso, levaram as células da terra para forma de chá para a cura de seu povo a cada 365 dias. Gente, essa é uma história da Denísia Cruz. Incrível o jeito que ela escreve. É muito incrível. Essa é a Denísia. As histórias dela, os contos dela são surpreendentes e chamativos e fazem a gente querer saber mais sobre o povo dela, sobre a história dela. E aqui algumas das obras. E uma relação com as outras artes é esse documentáriozinho, esse curta também, né? Justamente baseado na obra, nesses contos do livro aqui, Cariri-Chocó, Contos Indígenas da Denísia. Vocês podem procurar, que está disponível também no Google, na internet. E uma proposta de escrita é: quantos cantos de contos você já escreveu? Né? Porque alguns contos da Denísia aqui são cantos, né? São cantos que ela narrou. Então, quantos cantos e contos você já escreveu? E quais você pode escrever ainda? E alguns trechos para vocês dos livros que a gente citou aqui, da Conceição Evaristo, A Gente Combinamos de Não Morrer. O segundo, da Lia Minapote, Todos os Animais da Noite, é que vocês ainda não conhecem. O terceiro, da Maya Angelou, Nada na Vida Me Assusta. E o último, da Denísia, Às vezes, na maioria das vezes, não entendemos os desejos de Tupã. Às vezes, na maioria das vezes, a gente realmente não entende os desejos de Tupã. E meus agradecimentos, né, à Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, 2021, Seja o Céu, Codec, segunda edição, Mariciane, Prêmio de Produção Artística e Cultural para transmissões ao vivo gravadas, categoria A, eixo 1, Ações de Qualificação Básica, Formação Online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado tão longo, que vocês possam pesquisar mais sobre essas escrituras. Obrigada.